50, a partir do versículo 14. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos os que haviam acompanhado. Uma vez que seu pai estava morto, porém, os irmãos de José ficaram temerosos e disseram: agora José mostrará sua ira e se vingará de todo o mal que lhe fizemos. Por isso enviaram a seguinte mensagem a José: antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles lhe fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe o nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. José, porém, respondeu: não tenho medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-los? Vocês pretendiam me fazer mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me nesse cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenho medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Amém, igreja? Graças a Deus. Irmãos, podem sentar. Eu quero falar nessa noite do Deus de propósitos na vida dos que são seus. Quando o profeta Jeremias declarou lá no capítulo 29 acerca de propósito, muitos foram abençoados com o desejo de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus. E o projeto, o propósito de Deus é nos abençoar, nos dar vida e vida com abundância. Eis os pensamentos que tenho acerca de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Os planos de Deus acerca dos seus são planos de paz e não de mal. Tudo aquilo que aconteceu na vida de José, de certa maneira, por culpa do seu pai, porque se nós olharmos e lermos a Bíblia e estudarmos com diligência a vida de Jacó, nós perceberemos que ele teve muitas falhas no sentido de criação de filhos. O Jacó, para começar, ele teve um histórico bem complicado, enganando ali o seu irmão Esaú por diversos momentos, tendo que sair fugitivo, ali errante, praticamente, pelo deserto, visto que teve que viajar mais 600 quilômetros de Berseba até Padã-Arã, na casa dos seus parentes lá, do seu tio Labão, e lá ele passou 20 anos. Trabalhou 14 anos por suas duas esposas, Lia e Raquel, e depois formou todo o seu gado. Durante 6 anos, ele já queria ter saído com 14 anos lá, mas o Labão insistiu que ele ficou mais 6 anos, ao todo 20 anos ele teve em Padã. Aí ele resolveu retornar para a terra de Isaac, a terra de seus pais, e ele formou lá toda a sua família, todos os seus filhos, E gente, visto o amor que ele tinha por Raquel, dá a impressão que os filhos de Lia ou Leia eram desprezados. Quem eram os filhos de Lia? Os primeiros, primogênitos, Rúben, Simeão, Levi, Judá. Nomes relevantes, os filhos de Lia. Levi, de onde vieram os levitas. Judá, de onde veio Jesus Cristo, leão da tribo
de Judá, Issacar, Zebulon. Eram esses os 6 filhos de Lia. Mas Jacó, ele amava José, porque o José era o filho da mulher a quem ele amou desde o princípio. Então havia uma preferência, e eu tenho falado veementemente contra isso, pais que preferem filhos em detrimento de outros. Gente, não pode haver isso de jeito e maneira nas famílias, mas infelizmente há. E foi o que aconteceu lá na família de Jacó, enquanto ele ainda era filho de Isaac e Rebeca, e tinha lá os seus problemas com Esaú. Porque o Isaac preferia o Esaú, mas a Rebeca preferia o Jacó. Interessante. Um casal, Isaac e Rebeca, 2 filhos, Esaú e Jacó. Deus tinha um propósito, tinha promessa para Jacó, mas não havia entendimento nessa família. Inclusive, eu tenho uma pregação minha que eu postei esses dias. O título é Uma Família Complicada. Trata exatamente desta família, onde havia uma preferência. O Isaac preferia o Esaú, a Rebeca preferia o Jacó. E por causa disso, deu muito encrenca, muitas complicações. E o Jacó, queridos, depois que sofreu por diversas experiências, onde ele teve que ir passando por situações e situações, gente, teve que lutar com aquele ser misterioso durante uma noite toda, porque ele queria a bênção, ele estava temeroso, havia um concerto com o seu irmão Esaú. Ele achava que no que ele reencontrasse Esaú iria matá-lo. Mas ele lutou uma noite toda. E aquele ser misterioso: deixe ir, libere-me. Só vou deixar você ir quando me abençoares. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. A partir de hoje, seu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Porque lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E, gente, a partir dali, ele fez um concerto com Esaú, certo? Houve todo aquele drama depois disso, depois do concerto, por causa da Diná, Gênesis capítulo 34, onde a sua única filha, a mulher, saiu para ver as filhas da terra e foi estuprada por Siquém. É só você ler o capítulo 34, Deus não está nessa história. Por nenhum momento é mencionado Deus em Gênesis 34, certo? É mencionado Deus no final do capítulo 33 de Gênesis, e só retorna Deus lá no início do capítulo 35 de Gênesis. Gênesis 34, a história de Diná, a única filha de Jacó, não tem relato, nem o nome de Deus nesse capítulo, por causa do coração enganoso e perverso dos homens, e devido à filha sair e ficar lá desguarnecida, vulnerável, ser estuprada por um cananeu, por um pagão, vamos dizer assim, o Jacó não fez nada, não falou nada. Não sabemos qual foi seu posicionamento em relação à sua filha estuprada. Aí o Simeão e o Levi tomaram partido e acabaram se vingando, fizeram lá um plano. Nós vamos nos juntar com vocês, mas todos os homens vão se circuncidar, porque nós não podemos nos misturar com cananeus, se não houver uma aliança da parte de vocês. Então, a circuncisão. Aí os homens se circuncidaram. Eles aproveitaram que os homens estavam sensíveis, estavam com dor, obviamente. Foram e mataram todos os homens, pegaram os despojos, fizeram as mulheres e as crianças cativas. Gênesis 34. E o Jacó contemplando tudo isso. Mas daí, adentrando aqui na questão da família, gente, não sabemos como que foi a criação de Jacó em relação aos seus filhos,
e a educação que ele deu a ele. Só que a Bíblia deixa muito claro que havia uma preferência. José era o preferido. José era o preferido. José era o lembinho do Jacó. No entanto, ele fez uma túnica colorida para o José. Isso, gente, causou inveja no coração dos filhos, principalmente no coração dos filhos de Lia, ou Leia. E eles elaboraram aquele projeto, aquele plano maquiavélico. Todos nós sabemos que se não fosse pela intervenção de Rúben e de Judá, o José teria sido morto. Mas Deus tinha um propósito na vida de José. E eu quero dizer que Deus tem um propósito nas nossas vidas. E se Deus tem um propósito na tua vida, glorifique a Ele, porque tudo que você está passando pode fazer parte desse propósito, até você chegar onde Deus quer que você chegue. Mas, queridos, culpa do seu pai pela inveja dos irmãos. E a inveja é algo terrível. Terrível. Como que a inveja é definida na Bíblia? Tiago, o segundo Salomão, um homem muito sábio, definiu a inveja assim: uma sabedoria terrena, animal e diabólica. O que é a inveja? Como que nós podemos definir a inveja? Uma sabedoria terrena, animal e diabólica. Então, se você é um ser invejoso, trate de pedir perdão para Deus, se arrepender dos seus pecados. Se você sente inveja de alguém, olha para o teu irmão e pergunta: você é invejoso? Não, pergunta, não precisa não. Não precisa disso, não. Mas, gente, a inveja, infelizmente, existe. Agora, existe uma falsa percepção de inveja também, né? Tem pessoas que vivem passando por lutas e sempre tem aquele revelamento, né? Eu passo por tanta luta porque eu sinto que tem gente que tem muita inveja. Nem sempre. Certo? Pode ser que você seja uma pessoa invejosa e acha que os outros têm inveja de você. Nem sempre é assim. Só que a inveja, ciúme, gente, é algo muito comum. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui. Quem já sentiu que alguém teve inveja de você? Levanta a mão. Meu Deus, só um, dois, glória a Deus. Gente, a inveja é algo muito trivial, é muito comum, é muito vulgar. Agora, ninguém está livre disso. E é nesse sentido que nós temos que trabalhar no nosso coração, gente. É nesse sentido. Eu estava uma vez conversando com uma pessoa e ele estava se queixando do cunhado dele, né? Ele falou assim: olha, eu comprei um carro, um Gol na época, branquinho, novinho, não tinha nem tirado o plástico dos bancos. Chegou na casa, não sei de quem, estava o cunhado lá. Carro andando, né? É sempre assim, né? E o meu dezão nada. É sempre a mesma história. Isso não muda disso. Né? Se quiser, se usar isso aqui, pode saber. Pode saber. Preste atenção nisso. Isso dá uma volta. Ele falou: não, rapaz, o carro está meio amaciei ainda. Ah, lá, isso dá um voltinho. E o cara que estava conversando, muito bonzinho, sabe? Uma pessoa muito simplória assim. Deu a chave para ele, saiu cantando o pneu do carro. E na hora que chegou para estacionar, fez questão de dar uma ré e arranhar o carro. Não sei aonde arranhou, mas ele me contando isso, gente. Então é terrível.
é perigo. E queridos, a inveja é terreno mal de amor. E foi o que os irmãos de José sentiu. Mas por conta do que também? Culpa de quem? Culpa também do José. Por quê? Quem mandou o José contar os seus sonhos para os seus irmãos? Isso é uma indicação, amados, que nós precisamos vigiar com as palavras. Você vai sair por aí compartilhando tudo da tua vida? Você sabe com quem que você está compartilhando tudo da tua vida? Talvez a pessoa que você mais confia seja a pessoa que mais está desejando o teu mal. Porque, queridos, a Bíblia diz que os inimigos do homem são os da sua própria casa. E isso aconteceu na vida de José. Ele foi lá dizer assim: olha, tive esse sonho. Os irmãos já ficaram, vai dominar sobre nós? Não, já tiveram não certeza do que realmente era o sonho, do que realmente significava o sonho. E depois ele contou outro sonho que até a lua e o sol se curvavam diante dele aí. E diz o texto lá que o Jacó guardava isso no coração. Então ele já desconfiava. Aí os irmãos planejaram tudo aquilo, gente, e deu no que deu. E o José foi parar lá no Egito, na casa de Potifar. Mas eu aprendo uma outra lição, que José, mesmo na casa de Potifar, ele era escolhido de Deus. E nós percebemos que 3 lições a partir da vida de José, rapidinho. Nós percebemos que Deus, ele produz o bem a partir do mal e a alegria a partir da dor. É só nós olharmos para a vida de José e nós percebermos que José, ele era um servo de Deus. E nesse sentido, amados, o Jacó fez muito bem, porque com toda certeza ele passou instrução de vida piedosa para José. Porque foi na casa de Potifar que nós vemos que José era temente a Deus. E lá na casa de Potifar, diante de uma grande luta, diante de uma grande tentação, ele não se corrompeu. Ele não negociou princípios. Ele manteve-se firme. Ele manteve-se fiel. Se você está passando por dificuldades, de repente, se você está até mesmo sentindo-se dentro de um cárcere, continue fiel a Deus, porque vai chegar o tempo da tua libertação e da tua vitória. Em nome de Jesus. Não importa em que meio você está, seja servo temente e vença as tentações no temor do Senhor. Salomão declarou que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, queridos, nós percebemos que o José foi valente nesse sentido. E mesmo o diabo tramando para ele, olha a fúria do inimigo contra a vida de José. Já tinha passado essa enorme luta com os seus irmãos por causa da inveja dos irmãos, e agora sendo tentado na casa de Potifar. E uma mulher maligna, terrível, forjando ali uma armadilha. Mas ele não se corrompeu. Ele não se corrompeu. E, diante daquela situação contrária, ele manteve-se como servo e venceu aquela situação. E aquilo lhe proporcionou, gente, uma prisão.
Segundo lugar, eu aprendo na vida de José que o justo deve apegar-se à sua integridade, mesmo que seja tentado, porque um princípio de vida maior e mais duradouro se realiza por obediência a Deus. Em todos os momentos que a palavra de Deus prevaleça nos nossos corações e mantenhamos obedientes a todo e qualquer custo. Porque, amados, se nós olharmos para a vida de José e todo o contexto, ele chegou numa prisão, mas Deus não deixava de ter um propósito na vida dele. E foi a partir da prisão que ele interpretou os sonhos de Faraó. Foi a partir da prisão que ele esteve preso lá com o carcereiro, com o padeiro e com o copeiro. E foi a partir disso que ele chegou aonde Deus queria que ele chegasse, a ser vice-governador do Egito. E ele só manteve a sua obediência na palavra que ele tinha, a qual lhe instruiu, para que ele mantivesse bem posicionado. Então, queridos, eu creio que o propósito de Deus nas nossas vidas vai prevalecer, desde que nós tenhamos o temor de Deus e sejamos obedientes a Deus, sem negociarmos princípios e valores. É bem simples, para que nós obtenhamos a vitória que vem do trono da graça, é temer a Deus e sermos obedientes à sua palavra, no nome de Jesus. Assim como José foi obediente e tinha lá a revelação de Deus ao seu favor, foi servo de Deus, onde Deus permitiu ele estar. Paulo falou assim, em relação a nós, no contexto da igreja: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Mesmo que talvez nós nos sintamos numa prisão, nós não estamos destruídos, porque é o Senhor quem está nos assistindo, é o Senhor quem está nos sustentando, é o Senhor quem está provendo tudo para nós. Os planos de Deus são planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Vai chegar dia de luz na tua vida, você crê nisso? Vai chegar um tempo de libertação. Ergue agora a cabeça, não fique triste. Aleluia, foi o louvor que o nosso irmão cantou. Se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Quem toma posse dessa palavra de choro? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus está abrindo as portas da prisão para alguém aqui nessa noite. E calava-se, e canta-lá, e chove, terceiro e último lugar. A vida de José nos dá indicação que maldição hereditária é só para aqueles que são indiferentes a Deus. Pois aquele que teme e serve ao Senhor tem a bênção contínua. Onde ele estiver, ele é abençoado. Aonde você estiver, se você é servo de Deus, você tem a bênção dele para a tua vida. E não tem maldição que prevaleça na tua vida, no nome de Jesus. Aleluia. A vida de José acaba com essa história de maldição hereditária. Olhemos todos os contextos da sua família.
Olhemos tudo aquilo que seu pai fez, enganando seu próprio irmão. Olhemos a preferência de Jacó a ele. Olhemos, não, o que fez a diferença na sua vida foi o seu relacionamento com Deus. Ou seja, amados, eu estava falando hoje na escola bíblica, eu tinha história de maldição, de alcoolismo na minha família. O meu pai foi um homem que bebeu a sua vida toda. Maldição. Tive um irmão que morreu com 34 anos por causa de bebida alcoólica, cirrose hepática. Meu irmão que morreu não faz muito tempo, morreu devido à bebida. Quando eu vim para a igreja, em 1997, eu também bebia. A partir daquele momento, queridos, eu deixei de beber. Hoje não sinto vontade nenhuma de absolutamente nada de bebida alcoólica. Deixei de beber e deixei de fumar. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. Se você tem histórico de libertação nesse sentido, levante suas mãos e glorifique ao Senhor. Se você também faz parte disso e deixou de algum vício, glorifique ao Senhor. E o que eu quero dizer com isso? Eu criei os meus filhos na igreja e eles não bebem absolutamente nada, ou seja, a maldição foi cortada. Agora, se uma pessoa não tem vida com Deus, não tem compromisso com Deus, aí a maldição perdura. Que daí não é cancelado aquele contrato. Aí o diabo encontra legalidade para agir. Aí é só Deus para proporcionar uma libertação. Mas Deus pode proporcionar uma libertação. Para Deus nada é impossível. Quem crê nisso? Se você tem pago o preço por alguém que ainda está aprisionado em certo sentido, creia que Deus pode estender as mãos e basta apenas uma palavra dele é o suficiente para a vitória e a libertação no nome de Jesus. Deus é poderoso, Ele fez uma obra na minha vida, quebrou a maldição. E segundo aos Coríntios 5,17 me diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Todas as coisas velhas passaram, este tudo se fez novo. Quem toma posse dessa bênção para a sua vida, para a sua família? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura, né? E queridos, Deus amava José. E se Deus permitiu tudo, permitiu na vida dele, foi para que ele chegasse onde Deus queria que ele chegasse. Como está mencionado lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Creia que tudo aquilo que está acontecendo na tua vida é permissão de Deus. Se você é servo, se você está posicionado, se você está temendo e se você está sendo obediente à palavra, vai chegar dia de sol na sua vida e no final das contas você vai cantar o hino da vitória. Quem crê nisso? Quem crê que no final vai cantar o hino da vitória e vai testemunhar e vai glorificar o nome do Senhor. Fique em pé nesse momento. Chore canal assim, canal cheio, canal.